nossas vidas, pessoal. Nós precisamos dar fruto. E isso é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que na continuação do versículo o Senhor Jesus fala, a fim, veja só, quando você vê a fim, quando você vê o a, aí você vê o espaço e vê fim, quer dizer com a finalidade. Com a finalidade, Jesus está falando, com um propósito, com um objetivo. De tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus está deixando bem claro aqui o seguinte, a oração feita em nome de Jesus, ela tem uma atenção especial. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A oração de uma pessoa que gera frutos, ganha almas, ela tem uma atenção especial quando a pessoa gera frutos e ora em nome do Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Então eu quero te encorajar através desta mensagem, desta live, deste vídeo, a ganhar almas para o Senhor Jesus, a gerar frutos. Poxa, Diego, como é que eu posso fazer isso? Eu vou te mostrar aqui na palavra, vou te instruir na palavra. Uma maneira em que está escrita aqui. A atitude de uma menina que ganhou uma alma para o Senhor, né, que converteu uma alma para Deus. A gente aprendeu aqui em uma das lives que o próprio apóstolo Paulo, né, falou que ele tinha sido chamado, convocado para tirar pessoas de Satanás e levar para Deus. Pessoas que estavam em trevas para a luz. E uma menina que teve uma simples atitude e conduziu uma pessoa para Deus. Você deve lembrar da história de Naamã, não é? Lembra dessa história? Lembra da história de Naamã? Deixa eu contextualizar você aqui. O Naamã, ele era um chefe do exército do rei da Síria. E ele invadia muitos lugares. Ele era um homem corajoso, era um homem vitorioso. E o exército da Síria era muito forte, muito temido também. Ele tinha muitas habilidades, muito prestígio, certamente muito dinheiro, era um oficial do exército do rei da Síria. Porém, diz a palavra que ele era leproso. E apesar de ele ter a sua armadura, a lepra estava corrompendo, consumindo a carne dele por dentro. E fatalmente aquela lepra iria acabar com ele, mas cedo ou mais tarde iria matá-lo. E numa das incursões que ele fez, ele levou de Israel cativa uma menina e deixou a menina para ser ajudante da sua esposa. E a menina, que estava ali todos os dias na casa, ela percebe o problema que o Naamã tinha. Ela então fala, poxa, quem me dera que Naamã, que o meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o curaria da sua lepra. Ele restauraria a sua pele. Ele curaria o meu senhor dessa doença. E aí a esposa de Naamã leva esse assunto que essa menina falou para ele fica cheio de esperança. E aí, para resumir a história, pessoal, ele vai até o rei envia uma carta para o rei do povo de Deus, e ele vai para lá. Só que quando ele chega lá e entrega a carta, o rei rasga suas vestes e fala, poxa, ele está querendo ocasião para montar uma guerra aqui de novo, para fazer guerra. Como é que eu vou curar você? Eu não posso fazer isso. Aí o profeta Eliseu fica sabendo de tudo que o rei falou, de tudo que está acontecendo. Ele então fala que tinha a cura, que poderia fazer alguma coisa. E eu já quero aqui falar o seguinte, pessoal. O nome Eliseu, ele tem um significado muito proposital e importante. O nome Eliseu quer dizer Deus é minha salvação, Deus é meu auxílio. Veja como isso é forte. Deus é minha salvação, Deus é meu auxílio. Aí, para resumir, ele vai até perto de onde o Eliseu estava, chega próximo ali à casa dele, né, onde ele estava. E aí, gente, o Eliseu manda uma direção para ele. O Eliseu nem tem contato com ele, mas manda uma direção para ele. Ele manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí, para resumir, ele não queria muito obedecer. Aí os servos dele vão falar, poxa, se ele falasse alguma coisa difícil, você não faria? Faz isso. Aí ele vai mergulhar 7 vezes e vai ser curado e vai se converter. Vou te mostrar aqui. Ele vai se converter. Ele que vinha de uma nação politeísta, que adorava vários deuses, ele vai se converter e vai dizer, agora eu só adoro o Deus de Israel. Porque certamente ele tinha buscado a cura em todos os outros deuses, mas ele não conseguiu. Ele tinha buscado a salvação daquela doença em muitos outros deuses e não conseguiu. Então ele está maravilhado. Vou te mostrar isso aqui na palavra. Vamos lá, pessoal. 2 Reis, capítulo 5. Você vai entender o que o Espírito Santo quer falar contigo e nós já vamos orar. 2 Reis, capítulo 5. Vamos até lá. É muito importante, gente, que você entenda isso. Fruto, vida, ganhar almas para o Senhor Jesus. 2 Reis 5. Eu vou ler aqui, pessoal, o versículo para a gente ganhar tempo, tá bom, pessoal? O versículo de número
9, diz assim a palavra. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. O que quer dizer Eliseu mesmo? Anote aí na sua Bíblia para você não esquecer mais. Deus é minha salvação, Deus é meu auxílio. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Vou avançar aqui um pouquinho, pessoal, para que você entenda. Versículo 15. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Veja só, ele está reconhecendo que todos os deuses que ele tinha servido até ali, e até mesmo os deuses que ele talvez nem conhecesse, eles não são deuses, não eram mais deuses, né? Nunca tinham sido deuses para ele agora, e ele reconhece que somente o Senhor é Deus. Versículo 17 diz assim, e disse Naamã, seja assim, contudo desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Veja só, ele está falando, olha, não existe outro Deus e, além de tudo, nunca mais vou oferecer sacrifício a nenhum outro Deus que eu já servi, que eu ofereci sacrifício, senão ao Senhor. Ele vai se converter, ele alcançou a cura e alcançou também aqui a conversão ao Deus. Mas para isso acontecer, aquela menina, ela foi enviada, né, de uma certa maneira, com um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Naamã, não é? E muitas vezes, ainda que pareça que algo está acontecendo de uma maneira contrária, Deus continua no controle de tudo. O Naamã, ele pensou que tinha levado aquela menina, né, porque ele simplesmente queria. Mas Deus tinha um propósito. É como se Deus tivesse enviado aquela menina para lá, para que ela conduzisse o Naamã para o Deus é o meu auxílio, para o Deus é minha salvação. Às vezes, nem tudo é o que parece, é ou não é? Você deve lembrar que Jesus falou assim, eles não estão tirando a minha vida, não. Eu voluntariamente estou dando. Quem via aquilo pensava, poxa, os homens estão obrigando ele. Mas, na verdade, era ele quem estava de maneira voluntária se entregando. Mas volte para cá, pessoal. Aquela menina, com uma simples palavra, no momento certo, de maneira muito simples, ela disse, eu sei de um lugar em que, se o meu Senhor for, se Naamã for, ele vai se encontrar com Deus é meu auxílio, com Deus é minha salvação, e Deus é meu auxílio, Deus é minha salvação, fará alguma coisa por ele. Eu quero te motivar, meu amigo, minha amiga, a falar para os Naamãs que você conhece. Quem é Naamã? Aqueles que estão leprosos, entre aspas, falando, entenda o sentido espiritual agora. Jesus disse assim, os sãos, aqueles que estão bons, não precisam de médico. Fala, gente boa! Gostou do vídeo? Gostou da mensagem? Se inscreva aqui no canal para mais vídeos como esse. Não esqueça de curtir, compartilhar, porque eu sei que vai abençoar muitas vidas. Deus abençoe. Tchau, gente!